Então o que é a filosofia? A filosofia é uma forma de tentar achar respostas para aquilo que a ciência ainda não tem condições de avaliar. Por exemplo, essa ideia da identidade pessoal, do self, do que vai acontecer pós-morte. Como até hoje nenhum cientista conseguiu provar que alguém voltou e explicou o que acontece após a morte, então isso fica no campo filosófico. Essas ideias que não tem como a gente aplicar cientificamente, elas ficam no campo da filosofia. E a filosofia explora muito uma ferramenta que chama pensamento, que chama thought experiment, que é o experimento de pensamento, que é fazer você refletir a respeito de alguma coisa no tipo de como você comportaria. Vou te dar alguns exemplos de experimento de pensamento que são famosos na filosofia. O primeiro deles é aquele, em que você está numa situação em que você opera uma determinada linha de trem e você sabe que existem pessoas trabalhando nas linhas logo à frente. Então vem o trem desgovernado. Para a linha da direita, você tem 6 pessoas para serem atropeladas, então você sabe que se o trem for para a linha da direita, você vai matar 6 pessoas. Não você, o trem vai matar 6 pessoas. Mas você tem a chance de modificar esse trem para que o trem passe pela linha da esquerda, onde ele vai matar uma pessoa só. Então tá nas suas mãos para decidir. Você deixa o trem continuar na rota dele, você não toca no assunto, não faz nada, ou você modifica o curso do trem para que ele passe para a linha da esquerda e mate menos pessoas. Deixa de matar 6 para matar uma pessoa. O que você faz, Jennifer? Responde. Eu salvaria mais pessoas. Então você modificaria. Então aí, outro experimento de pensamento é: imagina que esse mesmo trem está vindo, só que agora você não tem mais um cursor para modificar, não. Agora existe uma pessoa num certo ponto que ela é tão gorda que se você empurrar na frente do trem, ela vai frear o trem e as 6 pessoas não vão morrer. Só que você vai ter que empurrar o gordão na frente do trem. O que você faz? Isso. Você? Eu não vou empurrar. Então, nesse ponto, você não vai empurrar. E por que você não vai empurrar? Porque eu não tenho coragem de fazer. Então, isso é um experimento de pensamento. Por quê? Algumas pessoas, o interessante do experimento de pensamento é que ele não tem uma resposta. Algumas pessoas empurrariam o gordão, outras pessoas não empurrariam para não ter esse contato físico e falar: eu matei o gordão. Algumas pessoas não teriam coragem nem de influenciar no assunto, deixariam 6 morrerem. Você, a Jennifer, decidiu que ia mudar o curso do trem e de repente matar uma pessoa só no lugar de matar 6. O mais interessante é que para esse tipo de análise, a gente não vai pegar e colocar uma pessoa dentro de um, de um local lá de controle de trem e colocar 6 para morrer de um lado ou 1 para morrer do outro. É impraticável fazer isso. Então, a gente faz o experimento de pensamento. Quando a gente passa para o self, que é esse primeiro bloco do estudo de filosofia, a gente passa a viver coisas complexas, como, por exemplo, o que você imagina que é a continuidade do ser humano? O que você imagina que é a personalidade? Seria a personalidade o corpo ou seria a personalidade o conjunto de pensamento? Para Locke, por exemplo, o corpo é só a matéria que carrega o conjunto de pensamento. Então a personalidade para o Locke seriam as lembranças. Mas tem um outro pensamento interessante, outro thought experiment, experimento de pensamento interessante, que faz a gente refletir, que é a respeito do barco de Theseus. Que você imagina um barco em que uma pessoa está navegando, que é o Theseus, e todo momento que ele chega do mar, ele troca uma peça desse barco. Então o tempo vai passando, passam 200 anos, aí está o neto dele lá utilizando o barco, e aquele barco já teve todas as peças trocadas, só que teve uma continuidade no tempo. Aí eu te pergunto, esse barco é o mesmo barco de Theseus, ou porque teve todas as peças trocadas ele não seria o mesmo barco? Você responde. Seria, teoricamente, seria outro barco, né? Teoricamente. Ele trocou todas as peças, mas como para ele não mudou o barco, Exatamente. Não. Exatamente esse é o ponto de vista da continuidade no tempo. Porque o barco foi sofrendo alterações durante o tempo, esse barco continua sendo o mesmo. E o interessante é que a justiça entende esse barco como sendo o mesmo, né? Se hoje você tem determinado um barco, vamos falar de um barco mesmo, vai trocando peça, mesmo que chega num ponto em que nenhuma peça é original do momento que você comprou,
aquele é o seu barco, legalmente falando. E isso se aplica muito ao raciocínio a respeito do ser humano, porque quando o ser humano cresce, as células vão se trocando. Então, pergunta, aquela pessoa é ela mesma? Porque biologicamente falando, ela já foi toda substituída, porque o próprio organismo vai trocando as células, algumas células vão sendo substituídas por células novas. Aí a gente complica um pouquinho esse experimento de pensamento de Tísios e coloca um pouquinho mais de pimenta nele. Se uma pessoa chegasse e juntasse todas as peças que foram guardadas da substituição e montasse um outro barco, qual barco que seria o barco de Tísios? Aquele montado com as peças antigas ou aquele que 200 anos foi sendo reformado e chegou no final de 200 anos tendo sido navegado por Tísios, pelo filho de Tísios e pelo neto de Tísios? No seu ponto de vista, qual que seria o barco de Tísios? Seria o novo ou o que foi montado com as peças antigas ou aquele que foi sendo reformado com o passar do tempo? Qual que era o oficial que ele usava? É o que foi modificado ao longo do tempo. Então, no seu ponto de vista, olha que interessante, no seu ponto de vista, aqui não existe resposta correta para isso, no seu ponto de vista, é aquele que teve a continuidade. Agora, você imagina que uma determinada pessoa defenda a utilização das peças antigas para avaliar, por exemplo, um assassinato que teve dentro do barco, então as peças antigas são mais apropriadas. Então, existe uma divergência de opinião, não existe uma resposta correta, então é objeto da filosofia, não é objeto da ciência. Então, onde que entra o ser humano nisso? Experimentos de pensamento interessantíssimos, como por exemplo, se você admite que o ser humano é uma continuidade de memória, e esse ser humano está mais relacionado à continuidade de memória do que ao ser biológico, porque o ser biológico vai sendo trocado ao longo do tempo, eu te pergunto, se de uma hora para outra, duas pessoas forem para o hospital e elas tiverem os cérebros substituídos, aí você imagina que a pessoa A passa a ter todas as lembranças e comportamentos da pessoa B e vice-versa. Você vai acreditar que quem é quem? Então ele dá um exemplo interessante, que é do príncipe e do peão. Se de uma hora para outra as memórias forem trocadas durante a noite e o príncipe amanhecer com a memória do peão e o peão amanhecer com a memória do príncipe, todas as lembranças, todos os conhecimentos, aquela continuidade de memória. Aí uma pergunta que ele faz que é muito interessante é o seguinte: aquele príncipe matou uma pessoa, que é o irmão dele, uma semana atrás para poder fazer sua ascensão ao trono mais fácil. Você acha agora uma coisa correta punir o corpo do príncipe com as lembranças do peão? Ou você acha que é correto punir o corpo do peão que tem as lembranças do príncipe? O corpo do príncipe. Você transferiu as memórias. Então, o correto é punir a memória que... No seu ponto de vista, é punir a memória. É interessante que, inclusive, a justiça pensa muito nisso. Mas tem outros experimentos interessantes que é, se uma pessoa faz alguma coisa no momento que está bêbada, será que ela tem que ser punida? A visão de Locke é que não. Que ela não tem consciência do que ela está fazendo. Aí, quando a gente complica mais, a gente tem as ideias do tipo, se você utilizar uma máquina de viagem daquelas dos filmes americanos, das séries tipo Star Trek, em que desintegra uma pessoa em um ponto e constrói aquela pessoa completamente em outro ponto. Será que existe continuidade? Porque a matéria orgânica foi completamente destruída de um lado e a memória foi toda construída, por exemplo, em outro planeta. Aí a pessoa chega lá naquele outro planeta, é totalmente construída, até, por exemplo, eu fui totalmente construído no outro planeta. Até o corte que eu tenho no nariz do telefone que deu uma pirueta durante a noite e caiu no meu nariz e cortou no meu nariz, vai aparecer em mim lá naquele outro planeta. Aí eu pergunto, será que eu, que passei a ser uma continuidade de memória em outro planeta, fui transferido porque o que foi transferido foi a minha memória? Ou eu morri porque eu fui desintegrado na Terra e fui transferido para outro planeta através de um teletransporte e o que aconteceu lá foi uma cópia de mim que, apesar de ter as minhas lembranças, essas lembranças não estão ligadas ao ente biológico que existia antes. Então, isso é o debate desse primeiro bloco da filosofia, que é entender o que é o ser humano self, o que é a pessoa, o que é o corpo, que é o homem, segundo Locke, e o person, que seria o self e a continuidade de memória, e até que ponto nós, como seres humanos,
Acreditamos que nós somos uma continuidade de memória ou uma continuidade biológica. Como é impossível responder isso com a ciência, a filosofia se encarrega de fazer o ser humano fritar as ideias. E durante muito tempo os filósofos têm tomado muito couro e debatido muito esse tema. Isso é então o assunto do bloco Self. Muito obrigado Jennifer, pelas suas respostas e até mais.